Fala, Tiagão. Beleza, meu E amigo? aí, Paulo, beleza? Tudo bem, cara? Tranquilo. Tranquilo. Agora, durante essa quarentena, só encontro online mesmo, né, meu amigo? Pois é. Não tem jeito, não. É o que Mas dá pra fazer. é melhor online do que não encontrar. Exatamente, né? A gente dá o nosso jeito, dá os nossos pulos, mas de certa forma a Pois gente é. vai dando o nosso jeitinho aí pra fazer esses encontros aí, né? E dessa ideia que Sempre bom. surgiu essa possibilidade de realizar esses encontros de bate-papo descontraído, de encontrar com amigos também, inclusive, né? De pessoas que Sim, fazem parte do nosso convívio, que tem algo a transmitir para a gente, né? com certeza. Então, então é um super prazer ter você aqui com a gente, né, no Papo Informal. A gente, uma rede que está crescendo, né? Que o objetivo é criar esse empoderamento, criar essa autoestima, né? Ajudar as pessoas durante esse período, né? E quiçá, posteriormente a isso, a gente criar outras formas de dialogar e de encontrar com as pessoas, né? Então, esse é o papel essencial. Eu costumo chamar aqui sempre para os meus bate-papos pessoas que eu conheço, né? E que, assim, eu tenho um grande respeito pela história, né? Pelos feitos, né? E que eu tenho, assim, admiração em falar que fazem parte da minha história, né, e do meu ciclo de pessoas que são importantes assim para minha formação, né, como pessoa, né? Sim. E aí a gente passou a juventude praticamente toda convivendo, né, dentro dos jardins da HK, né? Sim. E para quem não sabe, né, eu e o Thiago somos praticantes budistas, né? Eu acho que dentre as pessoas que eu já convidei aqui, já tiveram outros convidados, né, mas que fazem parte dessa organização, com eu e o Thiago fazemos parte, né, mas o objetivo central, né, essencial, é ter esse bate-papo descontraído, né, e com temas relevantes para as pessoas. E aí eu chamei o Thiago aqui, né, porque ele é um cara que tem muito a acrescentar para todos nós, né, frente às discussões, né, que o Thiago sempre trouxe durante a vida, né, e mediante a todas as coisas que ele vem realizando, né. Então gostaria que você se apresentasse, Thiago. Bem, se apresentar é sempre estranho, né? Porque a gente não sabe o que falar. Pode falar Que demais, parece pode falar de menos, egocentrismo. mas na verdade, talvez, pro objetivo desse papo, que é informal, Sim. é só apresentar mesmo, né? Tiago de Oliveira Tobias, tenho 37 anos, sou aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Bangu, nossa terra, né? E, bem, além de associado da Associação Brasil Salvação Internacional, como você já compartilhou, né? Somos praticantes do budismo de Nichiren Daishonin. Eu também sou sociólogo, na verdade eu sou formado em ciências sociais, mas tenho especialização em educação, política e sociedade, e também faço mestrado em ciências sociais, mas como as ciências sociais é uma área que é composta por três sub-áreas, que é a ciência política, a antropologia e a sociologia, a minha graduação, o mestrado, que ainda está em andamento, e futuramente o doutorado, são em ciências sociais, mas eu estou indo mais para o lado da sociologia. Então, basicamente é isso. Eu realizo hoje pesquisas na área de pensamento social brasileiro. Então, hoje a minha pesquisa ela está concentrada na análise de uma obra muito importante, né,
da historiografia brasileira, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e eu faço uma leitura crítica dessa obra com base no pensamento pós-colonial, que é um pensamento crítico ao eurocentrismo, a esse pensamento da Europa que se considera no direito de dominar todas as coisas historicamente. Então, falar sobre racismo tem muito a ver assim, com o que eu pesquiso hoje e eu espero contribuir. Já que é um bate-papo informal, eu vou tentar ser o mais simples possível, vou evitar usar termos técnicos, acadêmicos. E, enfim, é mais para esclarecer, porque nesse momento a conjuntura ela pede um debate, um diálogo que fale sobre o racismo, para entender de fato o que é o racismo estrutural, como ele se manifesta no dia a dia, para além das questões básicas, né, do que é ou não é racismo, é entender o racismo na sua complexidade para que a gente possa, com esse olhar do que é o racismo, na essência, perceber o que é o que não é, se eu sofro ou se eu cometo racismo no dia a dia. E até entender as várias questões que estão acontecendo hoje na sociedade. Então, enfim, vou tentar, junto com você, nesse bate-papo, contribuir ao máximo para essa discussão. Tudo que eu falar aqui é baseado em coisas que eu li, que eu aprendi ao longo do tempo e que eu vivenciei também pelo fato de ser negro, preto, africano, enfim. Então, vamos lá, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos fazer esse momento aí um momento maravilhoso. Não, e o mais interessante desse tema, né, é que é um tema que é técnico, ao mesmo tempo que ele faz parte do nosso cotidiano, né? Porque Sim. quando a gente fala do texto técnico dele, é falar sobre a questão da história, sobre os conceitos que amarram, né, que trazem consigo o racismo, e quando a gente fala das vivências, é como ele é, na prática, experimentado, exercido no nosso cotidiano, né? E tem muito disso, né? Porque, assim, e aí pode ter dois contrapontos, né? A visão do Tiago sociólogo, né? Eu costumo falar que sociólogo é fofoqueiro do cotidiano, né? Pode ser, pode ser. Só no seu trabalho de observação, de experimentação da realidade e o olhar da pessoa. Está observando o tempo todo. Exato, a gente está observando tudo o tempo todo, é verdade. Então, em Bangu, por exemplo, é o que mais tem é sociólogo, né? A galera que gosta mesmo de tomar conta da nossa vida, de tomar conta do que a gente faz, experimentando essa realidade aí, mas não participando nem tanto, né? Exatamente. Mas é um pouco dessa raiz também, né, do subúrbio, né, dessas características que perfazem o nosso local onde a gente vive, né? Então, assim, para a gente iniciar, eu gostaria de estar colocando aqui um texto, como eu sempre faço nos inícios das lives, né, das conversas, para, assim, trazer um pouco, às vezes, do histórico ou de uma visão sobre o que a gente vai conversar e dialogar, beleza? Beleza. Então, a noção de raça foi criticada como ideologia depois de sua suposta existência justificar a colonização, a escravização, a segregação, a perseguição e a morte de milhões de pessoas. Contudo, a raça é um operador social que continua a produzir efeitos, sendo usada para agregar indivíduos e grupos que compartilham de certos aspectos físicos, observáveis, e ajudar a determinar uma atitude negativa entre eles. A raça é uma construção social essencialista amplamente aceita, criado e reforçado por práticas cotidianas. A raça ou racismo é capaz de desvelar
muitas formas do exercício de poder opressivo e de favorecer o nosso entendimento da sociedade e da subjetividade que produz. É facilmente contrastável que a teoria das pessoas que ainda pensa em termos de racialização, né, o racialismo, né, ou seja, que acredita nas distintas raças humanas, né, e esta crença desenha verdadeiros mapas de navegação social para brasileiros desde a sua primeira socialização. Contudo, o racialismo, né, ou a racialização, não implica necessariamente no racismo. O racismo consiste numa ideia de que algumas raças são inferiores a outras, atribuindo desigualdades sociais, culturais, políticas, sociológicas a raças, e, portanto, legitimando as diferenças sociais a partir de supostas diferenças biológicas. Parte importante desse jogo, né, de dominação, né, se a gente olhar a história, né, sempre traz alguns vencedores, né, um registro das vitórias dos grupos dominantes. Contudo, né, ao observar de forma mais adequada essa história, ou seja, né, construir ela de forma crítica, né, a gente consegue ver um certo silenciamento dessa memória. E aí o que parece um ato de crueldade da era, né, de uma saída de um mero espectador da vida, ela está mergulhado de uma maneira que intervém o seu curso. E no caso dos negros vencidos, o desafio é construir e superar a história da multiplicidade de sua resistência, né? Desde o suicídio em navios negreiros, de revolta da senzala, de fugas, de quilombos, né, formados, movimentos antirracistas, né, e da repressão social e religiosa, né, que os grupos ainda têm. Então, a partir dessa admissão, né, desse conceito, né, de que as pessoas com certos traços raciais, né, de cor de pele escura, né, são inferiores, justifica-se sua posição desvantajosa na sociedade, né? Então, esse texto ele traduz um pouco, né, desse histórico, né, desses conceitos que vêm enraigados na sociedade como um todo, né? E aí daí se estabelece o racismo, Thiago. Quais as origens do racismo, né? Há uma origem para o racismo? Pergunto. Interrogação. Bem, você colocou alguns pontos aí, mas bem, o que eu vou falar agora isso a gente não aprende na escola, né? Infelizmente, porque o próprio sistema educacional, como ele é um sistema educacional baseado no modelo europeu e americano, pelo menos o nosso sistema educacional público, é um sistema que ele oculta a verdadeira história e oculta até, na verdade, as origens dessa ideia de raça, dessa ideia de racismo. Na verdade, o racismo ele tem origem na mentalidade do homem moderno ocidental. Então, 1492, com o chamado descobrimento das Américas, é considerado o marco zero dessa modernidade ocidental. A Europa vinha de séculos de dominação muçulmana dos mouros, então, do século VIII até mais ou menos 1450, os mouros dominaram a Europa, principalmente aquela região ali da Península Ibérica que eles chamavam de Al-Andalus. Então, por volta de 1450, houve uma reconquista da Península Ibérica e é a partir dessa reconquista que a Europa emerge como
esse Ocidente que acredita cientificamente que tem o direito de dominar todas as coisas do mundo. Então, Portugal e Espanha saem na frente e começam a partir para outras regiões do mundo para dominar outros povos e outras regiões, que, na verdade, a gente aprende que eles foram descobrindo com as viagens, mas todo o conhecimento que eles tinham já era um conhecimento adquirido no intercâmbio com os mouros, cuja identidade é africana, e também com outros povos, principalmente da região que hoje a gente chama de Egito, mas que no passado, na África Antiga, era chamada de Kemet, e é o verdadeiro berço da civilização, em termos de conhecimento científico, filosófico, matemático, enfim. Então, essa Europa que surge no século XV, por isso que esse período, um pouco antes, um pouco depois, é chamado de Renascimento, é chamado também, a gente tem aí o período do Iluminismo, a Europa que surge da grande noite ou da escuridão, produzindo um conhecimento que, na verdade, não é um conhecimento da Europa, é um conhecimento de povos pré-modernos e não primitivos, que eles tiveram contato ao longo de séculos e foram se apropriando culturalmente de todo o conhecimento desses povos. Então, 5 países, basicamente, né? Itália, França, Inglaterra, Alemanha, e a gente tem um sociólogo porto-riquenho chamado Ramon Grosfogo, que ele inclui os Estados Unidos nesse grupo de países europeus, porque os Estados Unidos é a prole mais fiel da Europa. Esses 5 países, na verdade, é que constroem toda essa ideia de que o homem ocidental, o homem europeu, ele é superior a todos os outros indivíduos, a Europa é superior a todas as outras regiões do mundo. Então, essa ideia de superioridade, né, do homem cisgênero, né, homem, mulher, heterossexual, cristão, essa ideia foi construída por indivíduos, por homens desses 5 países. Por conta de terem sido... Sim. E assim, quando a gente fala dessa origem do próprio racismo, né, na sua construção, a gente vê a primeira fala sendo feita, né, dentro das suas próprias colocações, né, que eles começaram a criar esse racismo, né, a partir do momento de falar que um povo era primitivo, ou era atrasado, né, selvagem, né, para de fato destruir o conhecimento desses povos frente ao que eles se impunham ou que eles, de certa forma, se colocavam contra as ideias apresentadas por eles próprios, né? Então, tem muito isso, né? Esse movimento de conquista das outras regiões do mundo, ele foi pautado no genocídio, que foi o extermínio de milhões de seres humanos, e no que a gente chama de epistemicídio, que é a destruição da cultura e do conhecimento desses povos. Aquilo que eles não conseguiam aprender, assimilar, traduzir, ou mesmo levando sem compreender para a Europa, e criando núcleos de interpretação desse conhecimento, tudo aquilo que eles não conseguiam compreender, eles destruíam. Então, por que eles destruíam? Porque essa mentalidade europeia, que é baseado na lógica cartesiana, né? Penso, logo existo. Então, esse penso, logo existo, ele se baseia em observar o outro ou a outra cultura, comparar o outro consigo mesmo, medir o outro
e ordenar numa escala de evolução. Então, esses indivíduos, principalmente portugueses e espanhóis, que iniciaram esse movimento de navegação, eles foram com essa lógica, sabe? Todos os povos e culturas que eles encontravam, eles observavam, comparavam, mediam e ordenavam. E aí eles classificavam, sabe? E a classificação, ela foi principalmente uma classificação racial. Então, a raça surgiu nesse movimento da Europa partir para as outras regiões do mundo, principalmente através das chamadas grandes navegações. Então, essa ideia de igualdade do africano, ou do negro, do ameríndio, ou do indígena, dos asiáticos, em beleza, cultura e capacidade intelectual, isso foi completamente negado pela Europa. Então, a descoberta do africano, do ameríndio e do asiático como ser humano é algo recente na história da modernidade, porque do século XV até praticamente século XIX, início do século XX, os africanos, ameríndios e asiáticos não eram considerados seres humanos, justamente porque eles tinham uma diferença marcante, que era essa diferença pautada na raça, e foi uma construção para explicar a diferença. Então, como eles não são brancos, eles precisam ser exterminados. Então, de 1450 até 1492, a modernidade ela iniciou por 4 grandes genocídios, o extermínio de pessoas e epistemicídios, destruição da cultura e do conhecimento. O primeiro deles foi contra os muçulmanos e judeus na conquista de Al-Andalus, que é a Península Ibérica. Então, na reconquista da Península Ibérica, vários muçulmanos e judeus foram exterminados, milhões. O segundo grande genocídio e epistemicídio foi contra os nativos das Américas no descobrimento, no chamado descobrimento. Por que eu digo chamado? Porque antes de 1492 existem indícios cientificamente comprovados de que africanos já tinham chegado à América e que os próprios africanos indicaram que existiam terras para além do Oceano Atlântico. Então, enfim, isso a gente pode conversar depois. O terceiro grande genocídio foi contra os povos africanos soberanos, porque a África ela era composta de povos soberanos, então não eram tribos, eram impérios, reinos, etnias que tinham uma estrutura social, política, econômica muito bem organizada, muito à frente da estrutura social, política e econômica europeia. Então, esses povos eles foram sequestrados, escravizados, trazidos para as Américas nos navios negreiros. Então, nesse processo de conquista da África e tráfico de africanos para as Américas, o que aconteceu foi o que a gente chama de desafricanização dos africanos. Sabe? Então, os africanos foram retirados, foram desenraizados, então tiraram da terra, porque existe uma questão que é a conexão do ser africano com a sua terra, porque na terra, na sua terra estão seus ancestrais, então tem uma questão espiritual, uma questão cultural, então houve uma ruptura nessa conexão. Então esses povos africanos soberanos eles foram aprisionados e escravizados. Por isso que hoje também esse termo escravo está entrando em desuso, e o que a gente está utilizando hoje é o termo escravizados, porque não éramos escravos em África, fomos escravizados no navio negreiro e nas Américas. Então, esse foi o terceiro genocídio. O quarto genocídio foi contra as mulheres europeias que foram consideradas como bruxas
a partir do século XV. Então, muçulmanos, judeus, africanos, indígenas e mulheres foram exterminadas com base nessa lógica da supremacia branca do homem ocidental, em gênero heterossexual cristão. Então, racismo, sexismo, misoginia, tudo isso que os movimentos sociais principais hoje lutam contra, surgiu com esse movimento de conquista do resto do mundo, promovido pelos homens da Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, a partir de 1450, 1492. E não foi só genocídio, foi epistemicídio, como eu falei, baseado nessa lógica cartesiana de observar, comparar, medir e ordenar, e também baseado na estética clássica grega, né? Então, os gregos acreditavam que a Grécia era um mundo de corpos densos. Então, essa mentalidade do homem europeu, ela é baseada na estética clássica. Então, a referência para um ser humano é o homem grego, né, que a gente conhece das esculturas, das pinturas, enfim, que o Renascimento trouxe de volta para o cenário cultural, iluminismo, enfim. Então, tudo que era diferente daquilo foi dominado, escravizado, exterminado, enfim. Então, o racismo surge daí. Então, é um processo extremamente perverso, sabe? Que ainda funciona estruturalmente na nossa sociedade, infelizmente. Mas isso não é falado para a gente quando a gente está na escola. A gente não aprende isso. Na verdade, o que a gente aprende na escola é o contrário, né? A gente aprende a ser mais racista ainda, né? Que é aquela ideia da eugenia, né? Porque fala-se sobre a questão da pureza das raças, inclusive, né? A gente, inclusive, aprende na escola, né, que a mistura do branco, né, com o negro é o mulato, né? A mistura do índio com o negro é o cafuso, né? Não sei. Né? Então, a gente aprende esses aspectos, né? E eu costumo falar, né, que a história do negro na escola é algo recente, né, Thiago? Né, de saber sobre a questão da matriz curricular mesmo, né? É algo que foi... Exatamente. Na verdade, está sem discussão isso, né? Porque não é algo que está extremamente já consolidado, né? Está em discussão ainda, né? Então, eu costumo dizer que a história do negro no Brasil ela é uma história bastante obscura, né? Por conta, né, de não ser contada nos seus detalhes, né? Da gente não saber desses pormenores, né, que acontecem, né? E aí vem a segunda questão, né, Thiago? Que é assim, no mundo inteiro, né, houveram esses movimentos pautados, né, na questão do domínio através da cultura, né, do próprio conhecimento, da ciência, inclusive, né, tiveram cientistas que, inclusive, fizeram pesquisas pautadas nas diferenças raciais e, por isso, justificar, né, a supremacia de uma sobre a outra, né, e após reforçar isso, né, esses povos que já vinham há séculos, né, sendo esses opressores, né, vêm reforçando isso tudo. E aí você vê a diferença dessa construção do racismo no mundo e essa construção no Brasil? Existe uma diferença, assim, do que foi esse movimento de forma global e como ela aconteceu no Brasil? Você vê, como é que você vê isso? Na verdade, a origem é comum, como eu coloquei aqui. Então, Sim. o racismo surge dessa mentalidade europeia, dessa mentalidade ocidental, mas o processo de colonização, e aí a gente pode pegar principalmente Brasil, América Latina
e América do Norte, né, principalmente Estados Unidos, existe uma diferença marcante entre essas duas regiões. Mas a África foi colonizada, a Ásia foi colonizada, aquela região ali da Oceania também foi colonizada, mas na essência não existe diferença. Mas historicamente, por conta de diferenças no processo de colonização, a forma como a luta anticolonial, a luta de descolonização e a luta antirracista ou a luta por direitos dos seres africanos, do negro, enfim, ao longo dos anos ela se dividiu. Mas como a origem é comum e as manifestações elas são muito similares, hoje é uma luta mundial, sabe? Então, o movimento negro, que a gente, na verdade, não tem como definir exatamente o que é o movimento negro. Eu gosto muito de utilizar uma frase que o MV Bill ele utiliza em uma das músicas dele, que é: não sou o negro, não sou o movimento negro, eu sou o preto em movimento. Então, todos os pretos, todos os negros, todos os africanos, a partir do momento que nascem, fazem parte do movimento negro. E a manifestação e a luta antirracista é a luta contra essa estrutura social que é baseada na mentalidade de uma Europa que historicamente se autorrepresentou como superior e representou o resto do mundo como inferior e se achou no direito de dominar, exterminar, sequestrar, enfim. O que hoje a gente utiliza como base de uma luta comum antirracista é o conceito de racismo estrutural, que vem sendo muito discutido com base na obra do Silvio de Almeida, que é um intelectual preto brasileiro, faz parte da coleção Feminismos Plurais, que a Djamila Ribeiro organizou. Então, tem vários autores tratando de vários temas. Então, o Silvio de Almeida tem uma obra que é baseada, que é racismo estrutural, que é o racismo estrutural. Porém, vários pensadores negros, africanos, eles já traziam essa ideia de racismo estrutural desde o início do século, final do século XIX, início do século XX. Nas minhas pesquisas, eu utilizo muito 3 autores, que é o Aimé Césaire, que criou o conceito de negritude, o Albert Memmi, que é... O Aimé Césaire, ele é da Martinica, o Albert Memmi, ele é da Argélia, e o Frantz Fanon, que é também martinicano. Eles, nas suas obras, o Frantz Fanon com Condenados da Terra, o Albert Memmi com o Retrato do Colonizador e do Colonizado, e o Frantz Fanon com Condenados da Terra, o Albert Memmi com o Retrato do Colonizador e do Colonizado, e o Aimé Césaire com Discurso sobre o Colonialismo, eles já falavam do racismo estrutural. Eles já falavam que o colonizador, ao colonizar, ele dividia a sociedade ao meio. De um lado viviam os brancos, do outro lado viviam os não brancos. Eles descreveram como era organizada a sociedade do lado branco, como era organizada a sociedade do lado não branco. No meio dessas duas regiões da sociedade estavam os órgãos de opressão e de poder, polícia e outras instituições, e
e eles colocavam que essa divisão era maniqueísta, sabe? O lado branco representava o bem, o belo, e do lado não branco estava o mal absoluto, que precisava ser dominado, conquistado através da violência ou através do extermínio mesmo, sabe? Então, esse conceito de racismo estrutural ele já vem sendo construído desde o início, final do século XIX, início do século XX. O que o racismo estrutural fala de maneira resumida? A sociedade ela é organizada de maneira o branco tem privilégios e o não branco vive um mundo de opressões. Então, por ser branco, eu vivo num mundo de privilégios. Por não ser branco, eu vivo num mundo de opressões. E aí, existe um esforço de manter os privilégios e um esforço de manter os não brancos vivendo a opressão. E aí, essa opressão ela acontece na lógica da supremacia branca, que é um processo físico de pura violência, muitas vezes extremamente brutal, de assassinato, estupro e outras formas de violência. É um processo social e econômico de perda de soberania daqueles que são não brancos, perda de recursos, de terras, enfim. E é um processo mental. Então, de ocupação mesmo do espaço intelectual e psicológico, que a gente chama de encarceramento mental. Então, hoje, principalmente com os últimos acontecimentos, ficou demonstrado que não existe diferença na luta racista mundial, porque o racismo é estrutural e é baseado na oposição entre um mundo de privilégios e um mundo de opressão. O que existe de diferença, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos, é que nos Estados Unidos o racismo é um racismo de origem. Então, se o indivíduo ele é afro-americano, se ele é latino, se ele é asiático, independente da tonalidade da pele, ele sofre o racismo. Sim, que é o conceito lá da xenofobia, né, Thiago? Já que no Brasil, o racismo é um racismo de marca. Então, você precisa ter as marcas de um não branco. Você precisa ser preto sem dúvida, sabe? Por isso que existe aquela história do colorismo, né? Quanto mais preto, mais racismo você sofre. Então, por aqui no Brasil, o racismo ser um racismo de marca, é muito difícil você identificar as manifestações do racismo. E mesmo quem sofre o racismo, é muito difícil identificar se sofre ou não, porque tem um problema do reconhecimento. Como aqui a gente não tem essa ideia de origem, eu sou afrodescendente, eu sou descendente de indígenas, de asiático, não tem essa ideia, existe a marca. Eu sei que o cara é descendente de asiático porque ele tem os olhos puxados, né? Eu sei que ele é descendente de indígenas porque por causa da tonalidade da pele avermelhada, o cabelo, enfim. Então, tem marcas que demonstram isso. Por isso que o movimento negro, falando de uma maneira geral, uma das formas de luta antirracista e de resistência é evidenciar essas marcas. Colocar o cabelo black, usar roupas africanas, enfim, valorizar a música, a dança, a cultura. Então, aqui é muito mais difícil porque esse processo de embranquecimento da sociedade, que está baseado nessa lógica europeia, que, antes de mais nada, esbranquiçou o Egito, né? Tornou o Egito um Egito branco, principalmente no cinema. Então, Cleópatra foi representada inúmeras vezes como uma mulher branca, quando, na verdade, o Egito Antigo, Kemet, eram todos africanos, pretos, soberanos,
comitivas europeias viajaram até o Egito Antigo, Kemet, se apropriaram do conhecimento, fizeram, na verdade, intercâmbio, aprenderam sobre tudo, medicina, física, matemática, enfim. Cirurgias eram feitas milênios antes da medicina ser institucionalizada como, né, como uma ciência. Até hoje a gente não sabe como foram construídas as pirâmides do Egito, mas o conhecimento da física, da matemática já existia 3.000, 5.000 anos antes, sabe? Então, caravanas europeias foram em África, se apropriaram daquele conhecimento, voltaram e construíram todo um edifício de conhecimento que se propunha inaugural, principalmente na Grécia, a filosofia e outras ciências, e aí começaram um outro processo, que foi o processo de apagamento da cultura africana, sem contar a cultura indígena. A gente não estuda a história indígena antes de Cabral, não estuda a história africana antes da chegada dos europeus, não estuda isso, né? Sim. E o mais engraçado, Thiago, é quando você toca nesse ponto que fala do apagamento da história da África aqui no Brasil, da história do povo africano, né? A gente vê muito pela questão do próprio nome, né? Que hoje os descendentes africanos dispunham aqui no Brasil, né? Você vê aí a história da sua própria família, história de outros negros, né? Com o nome de Souza, de Silva, de Ribeiro, de Oliveira, né? Se a gente olhar a história do povo africano, né? Eles recobram a duas identidades, né? O nome de nascimento e de registro, né? Onde o pai coloca um nome específico no filho, mas ele é tratado de uma outra forma também, né? Vide o próprio Mandela, né? Que tem o nome de Mandimba, né? Sim. E aí pegar aí várias outras citações e vários outros exemplos. E aí, na verdade, essa questão do racismo, né, como quando você coloca da questão do racismo estrutural, é muito baseado na manutenção dessa hegemonia, né, de uma classe dominante, né, que estabelece e marca o seu território e estabelecendo, se estabelecendo através da própria política, né, da própria economia, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode citar a lei da terra, né, que era, na verdade, para manter de uma classe agricultora, agrária, né, escravocrata, sobretudo, né? E aí eles tentaram meio que maquiar um pouco dessa imposição, né? Colocando outras categorias como escravizados por conta dos movimentos abolicionistas, né, que já estavam sendo reforçados durante o finalzinho ali do século XIX, né? E aí a gente pode marcar aí 1850 até a abolição, né? E aí teve a lei da terra, teve uma lei, se eu não me engano, eu esqueci o nome agora, mas é uma lei que colocou a questão da proibição, né, da chegada, né, do tráfico negreiro aqui no Brasil, que foi uma lei que na verdade, foi daí que surgiu essa expressão, né, lei para inglês ver, não é isso? Né? E, na verdade, se tratava de um apoio, né, da Inglaterra ao Brasil para fazer, né, a independência do Brasil, né? E o que eles fizeram? Usaram essa lei como uma suposta possibilidade, né, de apagar ou, na verdade, tapear um pouco dessa abolição que não estava acontecendo aqui no Brasil, tanto que foi um dos últimos países da América Latina a decretar a abolição, né? E, na verdade, a abolição da escravatura ela foi um movimento que foi embranquecido, inclusive, né? Onde colocou-se gente, me fugiu o nome agora. A princesa Isabel, né, como a salvadora, né? E colocou lá a lei, né, que ela da abolição como se
a gente precisasse de algo que nos libertasse, né? E aí a gente o contexto histórico do Brasil também, né? Das várias legislações, né, que a gente teve durante ao longo da nossa história recente, né? Porque a história do Brasil, se a gente for colocar, é bem recente, né? Porque a gente sofreu muitos séculos aí de colonização, né? Então, eu costumo falar que eu reconheço o Brasil como nação a partir do finalzinho do século XIX. Né? Porque antes disso, claro, que a independência reforçou isso, né? Mas a gente é uma nação jovem, né, que ainda tem muito a aprender sobre vários aspectos, né, por conta disso, né, da gente não ter uma história e a nossa história também ser pautada muito nessas histórias de sacrifício, né, de dificuldade pautada pela colonização, que foi, de fato, uma colonização bem diferente, né, de todos os povos, né, tanto da América Latina quanto da América do Norte. A nossa foi muito específica, né? A colonização brasileira, né? Porque foi muito pautada, né, no extrativismo, né, da própria, como é que eu posso colocar, de você explorar de fato, né, o Brasil, né, que a gente é colocado como uma colônia de exploração, né? Então a gente teve essa história muito pautada nessas lutas, né? Que também são as lutas, né, do povo negro, né? E aí hoje a gente fala muito, quando coloca na questão do racismo estrutural, né? Hoje as pessoas não entendem essa questão da imposição não no sentido mais próprio da palavra, né? Mas assim, a questão de termos as cotas para negros e indígenas, né, hoje, né? Mas se a gente olhar na história, tiveram também suas cotas para brancos, né? Onde muitos estrangeiros, né, muitos imigrantes, né, quando vieram para o Brasil, tiveram suas facilidades de se integrar, de se colocarem aqui no Brasil, tendo posse de terra, tendo facilidades outras, tendo cuidados que, inclusive, os colonos brasileiros não tinham, né? E isso tudo facilitou também essa hegemonia, essa facilitação dessa manutenção dessa hegemonia, né? E hoje a gente discute muito essa questão de cotas, colocando do ponto de vista, hoje você está facilitando a vida do negro, o negro não é capaz, pô, eu acho isso palhaçada, porque não tem cota para branco, né? E aí eu acho uma idiotice das maiores, né? Colocar que as cotas são feitas porque o povo negro, né, e o indígena é incapaz, né? Mas não é isso, é uma correção histórica, né, Tiago? Sim, sim. Tanto os brancos precisam reconhecer que a Europa, os Estados Unidos, principalmente, se desenvolveram subdesenvolvendo a África e a América. Eles precisam reconhecer isso. E nós precisamos reconhecer que nós éramos povos soberanos antes da colonização. Então, esse esforço de retornar à África psicologicamente, culturalmente, conhecer a história da África, conhecer a história das Américas, conhecer a história dos povos ameríndios, conhecer a história dos povos africanos. Isso é extremamente importante, porque a gente precisa se apropriar de todos os recursos psicológicos, culturais, para reconquistar a nossa capacidade de sabe, viver plenamente enquanto povo africano, enquanto povo indígena, enquanto, enfim, povo brasileiro, sabe? Por isso que existe uma resistência muito grande hoje no ensino de história da África, no ensino de história indígena, pré-cabralina. Existe uma resistência muito grande a isso. Na nossa história, nós tivemos vários movimentos significativos, sabe? Como a Balaiada, a Revolta dos Malês, o próprio
né, o Brasil dos quilombos, isso foi determinante em todo esse processo de abolição, não abolição formal, que é uma história, é uma balela que foi contada na história, mas, enfim, hoje existem movimentos de resistência que herdam essa história de luta desde o Brasil dos quilombos, da Balaiada, a Revolta dos Malês, a luta de João Cândido e outros, outras figuras representativas, assim, sabe, dessa africanidade ou dessa afrodescendência. Hoje, Sim. as Thiago, tem uma pergunta aqui acho que é convidado seu, acho que é Roger Alves, ele colocou aqui, a nossa miscigenação dificulta a identidade única do nosso povo, você concorda, Thiago? Beleza, vou chegar. Então, hoje, as religiões de matriz africana, as favelas, as escolas de samba ou samba, e por que não dizer o próprio funk, são movimentos de resistência que são herdeiros de toda uma história de luta antirracial. Mas, como eu falei anteriormente, esse processo de miscigenação ou essa ideia de democracia racial atrapalha muito essa tomada de consciência do povo brasileiro para a luta antirracista ou para a luta pelo fim da desigualdade social, que o racismo ele é estrutural, dividindo a sociedade num mundo de privilégios e de opressão, mas mesmo os brancos, eles sofrem consequências dessa divisão da sociedade em mundo de privilégios e mundo de opressão. Então, hoje, quando outras teorias ou movimentos políticos, como o feminismo e o movimento LGBTQI+, e outros, quando falam de interseccionalidade, quando falam que a opressão ela acontece pela raça, pela classe social, pela sexualidade, enfim, pelo gênero. Então, se a pessoa se o indivíduo ele é preto, mulher, pobre, né, e lésbica, se é trans, enfim, a opressão ela vai aumentando, sabe? Então é uma série de opressões que atravessam o indivíduo. Mas, voltando à pergunta, assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, que é desmistificar essa ideia de miscigenação. O que alguns intelectuais propõem, como um intelectual muito interessante da América Central, chamado Eduardo Glissant, ele fala que o que ocorreu na América não foi miscigenação, foi criolização. A miscigenação é um projeto cientificamente embasado de aproximação de culturas e raças distintas para produzir algo novo, porém pior do que os dois que foram misturados, ou os vários que foram misturados, né? Por exemplo, no navio negreiro, os africanos soberanos, aprisionados, escravizados, eles eram divididos. Eles não podiam ficar juntos com outras pessoas da mesma etnia, que falavam a mesma língua. Por quê? Porque a ideia era apagar os vestígios, qualquer vestígio da língua, da cultura, enfim, das referências culturais das mais diversas. Então, a miscigenação foi um processo que depois, através do racismo científico, foi legitimado um processo de embranquecimento da sociedade. Porém, hoje, o que muitos autores propõem é que o mundo está se criolizando. O que isso significa?
a mistura de raças, mesmo as raças sendo algo inventado, né, pela Europa, a mistura de indivíduos de diferentes etnias, de diferentes culturas, isso produz algo novo e inesperado. Então, no Brasil e na América Latina, se produziu algo novo e inesperado, e que permitiu, inclusive, as lutas de resistência, principalmente através da cultura e das religiões, sabe? Então, o samba, e as várias outras manifestações culturais da América Latina permitiram que esses povos pudessem se reunir em solidariedade ao longo de décadas e séculos para se reapropriar da sua cultura e, de fato, lutarem para reconquistar a sua posição no mundo, que é uma posição de povos soberanos, que tem uma história anterior à chegada dos europeus e que, na verdade, tem todo um aparato de conhecimento e cultural capaz de construir um futuro muito melhor do que esse futuro que a gente visualiza através desse olhar racializado do mundo, sabe? Então, a miscigenação atrapalha sim. Eu concordo com... Acho que é o Rogério que está falando, que está perguntando. A miscigenação atrapalha sim assumir essa identidade única. O que a gente precisa, na verdade, é entender que o que aconteceu aqui foi miscigenação, sim, porque foi um projeto de embranquecimento da sociedade, porém, essa mistura criou algo novo e inesperado que permitiu, inclusive hoje, o movimento negro, as lutas antirracistas. Então, na verdade, a gente tem que olhar pela lógica da criolização. Sempre que você mistura culturas, mistura etnias, mistura raça, o que se produz é algo novo e com potencial de mudança muito maior. Assim. Então, por isso que a gente vamos olhar pela referência. Porque a live vai cair agora com 1 hora, né? E aí, como inesperado, a gente vai falando, e se esquece do horário. Aí, como encerrar aqui, e aí a gente vai retomar numa nova, tá? E aí o pessoal que está acompanhando a gente, fica aí, né? Que a gente vai dar continuidade. Não sai daí não, fica aí que o negócio está só começando. Beleza, galera? Então a gente vai encerrar aqui e vai para uma nova live para a gente dar continuidade. Show? O Thiago está entrando aí, a gente está aguardando. A galera está voltando aos pouquinhos. Fala aí. Show. Então, e é muito baseado nisso que você vem traduzindo, né, Thiago? Tem alguns aspectos, alguns fatores, né, que vêm reforçando isso ao longo desses séculos, né, de luta, né, frente ao próprio racismo, né? E aí você... Que fatores são esses que você consegue elencar, assim, que reforçaram isso, né? E aí eu coloquei, assim, de repente eu posso colocar até 3 fatores, né? A questão do acesso à educação, né, que é um deles, a questão do direito à terra, né, se a gente for falar da história do Brasil, e a própria demora, né, da identificação do negro como um povo livre e independente, né? E aí são essas 3 coisas que eu vejo muito enraigadas, muito fortes na história do racismo aqui no Brasil, né? E aí isso ajudou a estruturar esse racismo de forma bastante consolidada, né, nos tempos atuais, né? Então qual a sua ideia sobre esses aspectos, ou você acha que tem algum outro fator que influenciou nisso tudo? Bom, basicamente é o racismo estrutural mesmo, sabe? Ele é estrutural, assim, porque ele está nas instituições
todas as instituições da sociedade são baseadas nessa lógica de privilégios e desprivilégios ou opressão, sabe? Então, o racismo ele é estrutural, mas ele é institucional, ele é educacional. É, é, a gente pode pensar em todas as dimensões e esferas da sociedade que você vai perceber essa lógica, sabe, de privilégios e opressões, em todos os sentidos. Mas o fator principal, assim, a nossa sociedade colonial ela foi constituída de uma forma. Então, a nossa sociedade colonial ela era baseada lá nas propriedades rurais, tinha lá a Casa Grande, tinha toda uma estrutura que era baseada nessa lógica. Então, a Casa Grande era um mundo de privilégios, onde estava o senhor do engenho, a família dele, tinha alguns escravos, alguns indivíduos escravizados que viviam dentro da Casa Grande, servindo diretamente ao senhor de engenho e à família. Tinham as salas, tinham outros espaços ali da propriedade rural. Então, essa lógica e mentalidade da Casa Grande, ela foi em metade do período colonial, as propriedades rurais, os engenhos, eles dominaram a sociedade. Então, os domínios rurais eles prevaleciam sobre os centros urbanos. A partir de determinado momento, os centros urbanos eles ganharam força, porém, os indivíduos que assumiram as posições na estrutura das cidades, os funcionários públicos e outros cargos e funções, eles vinham dessa elite rural, os senhores de engenho e seus filhos, sabe? Então, essa mentalidade de Casa Grande, ela foi do engenho para as cidades. Então, as nossas instituições, mesmo com a abolição e com a independência, as nossas instituições elas vieram sendo construídas ao longo dos anos com base nessa mentalidade da Casa Grande. Então, se você pegar qualquer instituição, a instituição é hierarquizada, sabe? Hierarquizada, tem ali lugares de privilégios, tem lugares de opressão, tem aqueles que comandam, tem aqueles que servem, tem aqueles que limpam, sabe? Então, isso é uma que é baseado nessa mentalidade, que aqui no Brasil se transformou na mentalidade da Casa Grande. Então, a gente pode ler sobre isso, aprender sobre isso em vários autores do pensamento social brasileiro do final do século XIX, início do século XX. Talvez o mais famoso dele seja o Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala, que tem seus poréns, mas retrata muito bem como se construiu essa mentalidade da Casa Grande. O Brasil construiu uma civilização de raízes rurais e que depois, com a ascensão dos centros urbanos, essa mentalidade da elite rural é que assumiu as posições das cidades aqui no Brasil. Então é por isso que a gente vê hoje que as instituições elas são racializadas, sabe? O acesso às instituições é muito difícil. Recentemente, sei lá, há um mês atrás, foi publicada uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo com todos os magistrados do TJ de São Paulo, juízes, desembargadores, 100% brancos. Por que isso? É por causa dessa estrutura racista, sabe? Então, para mim, principalmente, essa mentalidade de Casa Grande é que veio, sabe, produzindo e reproduzindo o racismo estrutural na nossa sociedade.
Sim, Então, quando a e gente, daí quando a gente fala vem. de patriarcado, quando a gente fala de patriarcado, de patriarcalismo, a, a, a Casa Grande ela era baseado nessa estrutura clássica do pater familias, sabe? Que era sabe, a figura ali do homem, né? A figura paterna que tinha poder sobre os seus e sobre os outros, sobre a família, esposa, filhos e sobre todas as outras pessoas que viviam ali dentro do engenho ou da sua propriedade. Então, é uma estrutura histórica que veio da Europa, sabe? Isso já acontecia lá. Então, o que se diz que o português ele já era miscigenado antes de chegar no Brasil, porque essa estrutura de Casa Grande já existia em Portugal. Tem alguns historiadores que falam que em determinados momentos da história, ali em torno de 1540, 1550, tinha essa impressão de que tinham mais africanos e mouros em Portugal do que portugueses, né? Então, enfim, essa mentalidade de supremacia branca veio da Europa, aí aqui se reformulou numa mentalidade de Casa Grande, e essa mentalidade ela se mantém na nossa sociedade, em todas as instituições e mesmo nas nossas casas. Então, assim, a gente precisa, sabe, criar uma nova mentalidade, uma nova cultura que, na verdade, mede essa mentalidade de Casa Grande que, sabe, permeia toda a nossa sociedade. Então, tá arraigado assim, na nossa mentalidade, nas nossas atitudes, na nossa cultura, no nosso dia a dia, isso aí. Sim. E, e assim, essa questão do racismo foi construída ao longo do tempo, né? Que a gente veio fazendo esse histórico, né? Desde lá do século XIV, né? E aí, o que você vê hoje, Thiago, como sociólogo, né? Essa pessoa que olha o cotidiano e olha de forma crítica, quais são, de certa forma, o que vem estruturando, o que vem mantendo hoje o racismo como essa dissociação de pessoas, né, e agrupar as pessoas, né, e segregar, né, determinadas pessoas com características diferentes, né, nos dias atuais. Assim, o que você acha que reforça hoje a hegemonia dessa ideia de racismo, né? Que a gente vê aí, sei lá, no século XIX, essa questão da hegemonia europeia, né? Essa questão da colonização, da escravização. O que você vê hoje que reforça o racismo e mantém essa ideia de racismo estrutural? Primeiro, são as instituições que eu falei. Então, as nossas instituições, elas são estruturadas com essa mentalidade racista, sabe? As nossas instituições, elas são racializadas. Por isso que o negro ou o não branco, ele ocupa determinadas posições em nossas instituições e na própria sociedade. Então, o negro, ele tende a ser o auxiliar de serviços gerais, ele tende a ser o ascensorista, ele tende a ser o segurança, ele tende a ser ele tende a assumir aquelas posições que historicamente foram relegadas a ele. Então, como ele é inferior nessa escala evolutiva social, então ele precisa ocupar as posições inferiores. Né? Então, essa mentalidade me fez uma história que eu escutei recente, né? De uma live que eu participei até de amigos em comuns nossos, que estava falando. Cleitinho, você conhece lá de Caxias? Sim, sim. Não sei se você lembra. Conheço. Não, ele é advogado, né? E aí ele estava no fórum, ele estava de terno, né? Ele é negro, né? E aí ele ficou parado na entrada do fórum
e aí pediram uma informação para ele achando que ele era o segurança ou era o servente de acesso do fórum. Né? Ele, não, E ele é eu sou... Ele é advogado, né? Sim. E aí se reforça essas ações aí, né? De achar que o cara, o negão, né, de terno e gravata é um segurança, né? Sim, não um advogado que vai cumprir o seu papel social como a formação dele, né? Exatamente, exatamente. Então é bem por aí. Então, em primeiro lugar, acho que essa mentalidade e estrutura racializada das nossas instituições. Mas, principalmente, para mim, o que produz e reproduz ou atualiza o racismo na sociedade é a mentalidade, a nossa mentalidade dualista, assim, sabe? Binária. Então, a gente sempre tende a pensar em dois lados, sabe? Que se opõem em todos os sentidos. Hoje, a gente não vai entrar nesse ponto, mas, por exemplo, na política hoje, a gente tem esquerda e direita. Então, todo mundo se localiza, de certa forma, de um lado ou de outro e entra em confronto, sabe? Mas essa lógica dualista, binária, de dividir a sociedade em dois lados, um que representa o bem, outro que representa o mal, um que representa o divino, outro que representa o profano, enfim. A mentalidade europeia, os europeus incutiram isso na nossa mentalidade, isso vem se reproduzindo, sabe? Então, o que precisa hoje é uma nova mentalidade que não seja uma mentalidade dualista, mas que seja uma mentalidade pluralista ou pluriversal. Talvez, eu não vou dizer que seja uma mentalidade que vá pelo caminho do meio, porque isso pode implicar você, sabe, assumir posições dos dois lados, né? Mas a gente tem que desfazer essa mentalidade dualista. A gente tem que desfazer essa mentalidade dualista, de enxergar tudo por dois lados. Mesmo estando no mundo das opressões, se eu adquiro qualquer atributo de distinção, eu já crio uma oposição com outra pessoa que às vezes está vivendo na minha própria casa, sabe? Então, a tendência é sempre de distinção e conflitos. Então, por isso que a gente tem que valorizar o diálogo, valorizar uma visão de mundo pluriversal, religiosamente, né, o diálogo interreligioso, politicamente, né, o diálogo pluripartidário. Então, essa visão dualista, que é fruto dessa mentalidade ocidental de dividir os indivíduos em brancos e não brancos, em, sabe, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, enfim, né? Essa mentalidade binária, essa mentalidade dualista, somada à mentalidade de Casa Grande, ou essa mentalidade racializada das nossas instituições, elas tiram muito da nossa capacidade de agir. Então, a gente precisa de uma mudança radical de mentalidade, e isso vai exigir, sabe, uma união em solidariedade dos vários segmentos, dos vários movimentos sociais, várias esferas da sociedade, para, na verdade, desfazer essa estrutura, destruir mesmo, assim. Não destruir de forma anarquista, sabe, sair quebrando tudo, mas mudar a mentalidade das nossas instituições. Então, o povo precisa se levantar com uma nova mentalidade para mudar a realidade com uma nova visão de mundo. Assim. A gente tem várias possibilidades. Nós temos a oportunidade de ter uma visão de mundo que está dentro dessa proposta que eu estou falando aqui. Mas existem várias outras
várias outras propostas que não são dualistas e que podem, sabe, dialogar, se unir para transformar a sociedade. Então, precisa mudar a mentalidade do povo. Então, a revolução vertical, de baixo para cima, que vários intelectuais e pensadores propuseram ao longo da história, ela só vai acontecer se o povo mudar a mentalidade, essa mentalidade dualista. Ou eu estou no lado do bem, ou estou no lado do mal. Ou estou no lado de quem vai mudar, ou estou no lado de quem vai fazer, quem vai promover o retrocesso. Então tem que mudar essa mentalidade. E aí o povo unido pressionar as instituições para uma mudança na mentalidade das instituições. Isso significa negros, indígenas, mulheres, enfim, pessoas trans, LGBTQIA+, assumindo posições estratégicas nessas várias instituições. Por isso que essa luta de ocupar espaços é importante. Então, para que isso aconteça, precisa ter uma reforma no nosso sistema educacional. Então, uma educação afrocentrada, uma educação feminista, uma educação queer, uma educação LGBTQIA+, enfim, uma educação pluriversal, uma educação diversa, enfim, tem várias iniciativas aí na sociedade, elas são necessárias para preparar e empoderar os indivíduos para, sabe, ocuparem os espaços nas nossas várias instituições e mudarem a mentalidade dessas instituições. E aí abrirem espaço para que o povo se junte a essas instituições, promovendo uma mudança radical da nossa sociedade. É o que eu acredito. Quando você me pergunta a minha opinião como sociólogo, quando alguém pergunta a opinião de um sociólogo, a gente sempre pensa assim, ele vai falar algo que, sabe, vai revolucionar tudo. O papel do sociólogo não é dar opinião, é apresentar uma possibilidade ou várias possibilidades. Aí as pessoas escolhem qual possibilidade vai, certo? Eu falei aqui um pouco do que eu já li e um pouco do que eu acredito. Mas, enfim, acho que cada instituição, cada movimento social, cada pessoa, cada família precisa ter acesso a essas várias possibilidades e assumir a sua posição. O que eu vou realizar? Qual é a minha posição política? Qual é a minha posição, sabe, ideológica? Qual é a minha posição religiosa? Cada pessoa precisa assumir a sua posição e, sabe, entrar nessa luta para mudar a mentalidade da sociedade. É isso, é isso. Tiago, queria agradecer aí, né, a sua disponibilidade em participar aqui com a gente. Deu muito pano para manga. Se pudesse, a gente ainda ficava mais tempo aqui conversando, porque é um papo que, se a gente deixar, a gente vai, né? Mas, assim, agradecer de fato, né, assim, suas colocações, um pouco da sua visão, das experiências que você teve, né, um pouco do conhecimento acadêmico que você acumulou ao longo da vida, né? Porque, assim, de certa forma, eu te vejo, de certa forma, como privilegiado. Por quê? Porque você é um cara que hoje estuda sociologia, né? Tem uma visão social da coisa, né? Você não falou da sua formação, né, em ciências biológicas, né? Mas também você tem essa formação, né? E hoje a gente segue uma filosofia, né, que é o budismo, né, que nos traz essa vivência da espiritualidade, né, do comportamento do homem com a sua existência, de quem eu sou, de como, de que tipo de missão eu posso trazer para o mundo, né? Então, de certa forma, você tem essas três esferas de vivência de vida, né? O posicionamento biológico, né, o posicionamento espiritual e o posicionamento social da coisa, né? Então, as várias facetas, né, da gente como ser humano é que constrói, né, essa persona, né, e esse ser empoderado e que vem para mudar a sociedade de fato, né, com os nossos pensamentos e principalmente inspirando através das ações, né?
Então, agradecer muito, né, pela sua contribuição hoje. Beleza, meu amigo? Obrigado aí. Muito obrigado. E boa sorte. Continue aí com essa iniciativa do Papo Informal, iniciativa excelente. Com certeza vai ter excelentes frutos aí no futuro. Parabéns. Obrigado. E antes de concluir, né, gostaria de colocar, né, toda vez eu faço uma citação no final da live, né, então eu gostaria de pegar uma citação aqui de Nelson Mandela. Ele coloca assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, né? Então, até me arrepio, mano. Então, é uma citação desse grande homem da humanidade, né? Que é um negro, né? Que trouxe, mesmo sofrendo, né? Mesmo fazendo da sua vida uma existência de sofrimento, pôde trazer palavras, né? Ensinamentos tão grandiosos para a gente criar essa comunhão, né, de seres humanos, né, essa diversidade, né, e junto com essa globalização, que é algo extraordinário nos dias atuais, né, e mostra cada vez mais e reforça que a gente precisa estar unido mesmo sendo cidadãos globais, né, e a própria globalização, ela traz cada vez menos, né, se a gente olhar do ponto de vista não somente pontual de uma década ou de duas, né, mas ao longo da sua contribuição para a nossa cidadania, né, ela vem trazendo frutos maravilhosos frente a essas disparidades que a gente como ser humano vem trazendo, né. Então, agradecer também a todos que puderam participar aí hoje, né, que vem acompanhando as nossas lives. E na semana que vem, Thiago, a gente vai falar sobre redes de conexões de pessoas e espaços de inclusão, né? Vou trazer um amigo também, né? E ele vai trazer uma visão sobre essa questão das conexões que a gente cria tanto na internet como nas nossas vidas, né? Vai trazer a visão dele como desenvolvedor de projetos, né? E aí a gente vai também, nas próximas semanas, trazer vários outros temas bacanas aí para todos. Beleza? Maravilhoso. Obrigado aí, Boa meu amigo. sorte. Parabéns. Valeu, um grande abraço aí, cara. Se Valeu, cuida. Vamos junto aí. Escuta também. Valeu. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.